E nós estamos indo para trás. Não, que a gente perdeu esse passo, eu tenho certeza, mas a gente vai um pouco mais para frente e entra o governo Lula e essa dominância do PT. É o mesmo modelo. É o mesmo modelo? Mesmo modelo. Você tem um símbolo. O símbolo qual é? Quando o Fernando Henrique quebra o Brasil, isso o ano é... Foi no segundo mandato? 99. Na reeleição ele quebra. Quebra o país porque aquilo. Então o dólar fica muito, muito fraco, fica tudo muito barato da gente importar, não vale fica a pena. tudo muito caro da gente exportar, e toda essa conta vai para o fim do ano para pagar em dólar. E o Brasil não tem dólar. Quando você chega no fim do ano, tem que pagar a conta em dólar e o dólar não entrou, o que acontece? O país quebra. Como o país não é uma loja que fecha a porta, como é que o país quebra? A moeda se desvaloriza pesadamente. Então o Fernando Henrique, quando entregou para o Lula, se fosse hoje, o real estava valendo o dólar estava valendo R$ 9,50. Caramba! Só para você ver o tamanho da tragédia. E as pessoas sentem que foram enganadas, porque o povo não discute nem compra dólar, mas o povo come pão. Claro. Eu digo sempre para a turma boa que está me ajudando. E pão é feito de trigo. E trigo o Brasil não produz suficiente, então nós temos que comprar no estrangeiro. Ainda? Tudo que a gente... Sim, ainda. É mesmo? Está piorando. Está piorando. Né? Tudo que o Brasil compra do estrangeiro paga em dólar. Claro. Então, se o dólar sobe, o trigo sobe, o preço do pão sobe. O Brasil está importando agora gasolina, querosene de aviação, gás de cozinha e óleo diesel dos caminhoneiros. Em dólar. Caramba. Quando o Bolsonaro assumiu, era R$ 3,70 tá 6 por agora? dólar. 5,40. E vai bater 6 daqui a pouco. Aí não tem conversa. A dona de casa que eu visito na periferia, eu vou conversar, está cozinhando uma vez por dia e guardando, porque não tem dinheiro para pagar o gás. Um país que é capaz de produzir. Aí, eletricidade não é produzida em dólar. Porém, o Fernando Henrique inventou um índice chamado IGPM, que é uma dolarização mascarada. Para quê? Para entregar para os estrangeiros as estatais, e os estrangeiros, não podendo cobrar em dólar, cobram num real indexado, que é a tal indexação, corrigido pelo IGPM. Sabe quanto é que está o IGPM hoje? Não. Que é o índice do aluguel, da conta da energia, etc. Simplesmente está em 37% nos últimos 12 meses. Estão ferrando o Brasil. Estão ferrando. A caristia voltou com peso que desde 94 nós não tínhamos igual. Boa parte por conta disso, por causa da dependência do país de dólar. Quando os preços lá fora dos nossos produtos, bode, frango, boi, minério de ferro in natura, petróleo, sobe, a gente tem um confortozinho porque entra mais dólar por esses produtos. Mas esses produtos, eles vão lá em cima e caem. Aí quando cai, o Brasil quebra. Pronto, o que explica o filme que nós estamos vendo. Se você olhar o que aconteceu em 99 com o Fernando Henrique, que é a desvalorização do real, a inflação e o desemprego e a estagnação econômica, é o mesmo filme do Lula com a Dilma. Então, mas o primeiro governo do Lula, a gente pega uma alta de commodities. Pega duas coisas. Primeiro, como eu te falei, quando o Lula toma posse, o real está valendo R$ 9,20. O dólar está valendo R$ 9,20. Tá. O que o Lula faz? Bota a taxa de juros lá em cima e começa a entrar dólar especulativo. Quando o Lula terminou, 8 anos depois, está 1,75. Caramba. Então, aí o que acontece? Aquela sensação de que eu enriqueci. É. Porque o meu real agora compra mais coisa. Só que ele compra mais coisa, mas vai ficando na conta. Vai ficando na conta. É como se você fizesse um fiado eterno sem achar que vai pagar. E isso não quebrou durante o Lula, por quê? Porque nós estávamos vendendo, na época, um barril de petróleo, no fim do governo Lula, por $130. Isso era muito? $130 era o maior custo de barril de petróleo da história. Caramba. O Brasil estava vendendo. Quando a Dilma caiu, estavam vendendo o mesmo barril de petróleo por 30. Quando nós estávamos no Lula, nessa farra de consumo, e todo mundo feliz, e não sei o que e tal, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma caiu, nós estávamos vendendo a mesma tonelada por $38. Eu acho que a fase que eu sempre tive uma produtora. A frase que eu ganhei mais dinheiro foi nesse primeiro governo do Lula. Isso, porque o dólar se desvalorizou 4 vezes. Não, e a gente fazendo muito trabalho para a agência de publicidade, tudo muito aquecido. Porque a economia aquece, puxada pelo consumo. E o consumo também no Lula não só foi uma manipulação do câmbio, que assim, é bom,
Mas espeta uma conta que um dia chega. Não, mas é isso que eu ia te falar. Depois que acabou essa farra, Quebrou todo mundo. Quer ver o crédito? O Lula pegou o crédito, que é a outra ferramenta, pegou em 15% do PIB. Ou seja, toda a riqueza brasileira, o juro no Brasil é tão alto que só 15 de cada 100 riquezas do Brasil é puxada para o crédito. Tá. O Lula puxou isso para 55% do PIB. De novo, vamos comprar, vamos para o crediário, vamos para a prestação, vamos para o FIES, vamos para não sei o quê. Tudo bem, você bota a mão na grana, é legal. Só que vem a hora que tem que pagar. Sabe o que aconteceu? 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com o nome sujo no SPC. Inadimplência. Dos quais boa parte estudantes que caíram no conto do FIES. Enquanto isso, o Lula viaja num avião, um jato, espetacular, do maior empresário privado de educação do mundo, que nasceu com dinheiro público brasileiro. Caramba. Isso é o PT. Então, mas por que não se aproveitou essa fase do primeiro governo do PT para fazer um parque industrial muito mais forte e tal? Porque não tem projeto, esse é o problema. Todo o processo aqui é de reeleição, eleição. Parece que foi meio no susto. E é da mão para a boca. É da mão para a boca. Nenhuma reforma foi feita. Aí quando você vai olhar aquela história, de onde é que vem o dinheiro? Que a gente precisa discutir isso. De onde é que vem o dinheiro? O sistema de impostos no Brasil é o mais ineficiente, injusto e perverso do mundo. Eu sou professor na Universidade de Direito Tributário. Eu não posso dizer do mundo, mas que eu acho injusto pra caramba. Mas é muito injusto. No Brasil, só quem paga imposto é classe média e pequena. Pesa muito. E gente honesta que não sonega. Mas você tem coisas tremendas. Você quer ver uma comparação aqui? Só para comparar. O imposto predial de São Paulo, por mês, é quase o que o Brasil arrecada de imposto territorial rural por ano. Caramba. Nessa imensa fazenda do agronegócio do planeta Terra, que é o Brasil, recolhe de imposto territorial rural, que é o IPTU da zona rural, mais ou menos, é um pouco mais do que o que São Paulo cobra de imposto predial e territorial do IPTU por mês. Caramba. É um escândalo. É um absurdo. É um escândalo. E isso depois de 6 eleições de conversa mole de esquerda no Brasil. Mentira. Né? Não tem nada de esquerda, coisa nenhuma. Não tem projeto, não tem plano, não tem nada. Só ganhar a eleição e enganar as pessoas. E o que a gente faz, então? A gente chega agora... Agora nós chegamos no fundo do poço. Peraí, a gente parou saiu o Lula, entra a Dilma e é aquela... Pronto, aí começa. Você tem outra peculiaridade que é essa coisa da política e da seleção às avessas. Então, quanto mais... O Lula entra o PT Lula entra num projeto popularíssimo. e num projeto de se manter ao poder a qualquer custo e preço. Exatamente. Faz 2 movimentos. O primeiro movimento, o Lula coloca uma pessoa sem nenhuma experiência na crença que vai continuar mandando. Que é a Dilma. Que é a Dilma. Qual era a experiência anterior da Dilma? Nenhuma. Nada. Nenhuma, como política que eu estou dizendo. Sim. Zero experiência política e tal. E o Lula bota, e o Lula diz claramente, a petezada se zanga porque eu lembro as coisas assim, o Ciro agride. Você viu alguma agressão aqui? Eu falo alguma agressão? Eu estou falando o seguinte, o Lula botou uma pessoa sem nenhuma experiência que não foi capaz de juntar 1/3 dos deputados para impedir o impeachment que eles chamam de golpe. E que, se tendo sido golpe, foi feito pelo Senado. Confere? Se foi feito pelo Senado o golpe, quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Quem presidiu o Senado na sequência? Eunício Oliveira. O Lula está agarrado com esses 2 camaradas hoje. Exatamente. Não aprendeu nada, é a mesma pessoa e está acreditando que o crime compensa. Esse foi o primeiro movimento. O segundo foi corrupção, trazida ao elemento central da organização do poder. Porque a gente precisa ser muito sério. Corrupção na vida pública é uma doença que vai sempre acontecer. Porque a obra humana é falha. Em qualquer lugar. O ser humano é ambicioso, é frágil. E por isso que a própria religião perdoa depois da penitência e tal, porque ninguém vai conseguir acabar a corrupção. Porém, no caso aqui, eu estou denunciando, não é isso. Eu estou denunciando é que foi feita a corrupção oficialmente trazida ao centro do modelo de poder no Brasil. Pelo Lula. Mas imitando o Fernando Henrique. Por quê? Porque é a mesma gente, cara. O Roberto Jefferson fez o discurso de defesa do Collor. Na sessão do impeachment, era governador do Ceará, assistia esse discurso. Depois apoiou o Fernando Henrique. Depois apoiou o Lula, nomeou o cara do Correio, deu no Mensalão, que lembra? Depois agora é o lugar-tenente do Bolsonaro. Sabe esse Barros, Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro, que agora está enrolado na corrupção de compra de vacina? Olha onde é que nós chegamos, Vilela.
uma doença que está matando centenas de milhares de pessoas. Vamos ganhar dinheiro em cima da morte de centenas de milhares. Assim, eu tô de uma maldade isso, né? De uma perversidade, sabe? Que a única hora que eu penso que a pena de morte talvez fosse o caso, sabe? Para esse tipo de coisa, eu rio para não chorar. Mas bem, esse cidadão é líder do governo Bolsonaro, foi ministro da Saúde do Michel Temer, foi vice-líder da Dilma, vice-líder do Lula e líder do Fernando Henrique. Caramba! Sabe o Ciro Nogueira? Tava com Collor, tava com Fernando Henrique, tava com Lula, tava com a Dilma. Eu fui conversar com ele na questão do impeachment, sou amigo dele, conheço essa gente toda. E agora é o chefe, está tentando salvar aí a tragédia do Bolsonaro. Ou a gente compreende isso e veja, é uma coisa que não dá certo. O Collor sofreu impeachment, o Lula foi bater na cadeia, a Dilma sofreu impeachment, o Michel Temer saiu pela porta dos fundos, desmoralizado, e agora o Bolsonaro está desmoralizado. Total. Como é que você não vê que tem que mudar? É fácil? Claro que não é fácil, mas tem que mudar. O modelo econômico e o modelo de governança política. Essa é a minha... Como que muda o modelo de política? Tem que mexer aonde? Você tem que alargar a democracia. Esse sistema que já está entranhado, o centrão, essa troca... Você tem que mudar. Porque eu vejo assim, você tá bem intencionado e você não tem rabo preso, ok, primeira coisa. Porque tem rabo preso, ferrou. Isso. Só que chega lá, eu não sei como funciona Brasília. Eu não sei se chega lá... Sei. Como que é? Uma pessoa bem intencionada consegue mudar mesmo? Itamar Franco, Juscelino Kubitschek. Quer dizer que é fácil? Não. Você sofre pra cacete. Como que faz? Esse livro, escreve, eu vou deixar pra você. Mas basicamente vamos conversar. A democracia moderna não é mais resolvida com lobby e gabinete em Brasília. Só resta isso no Brasil. Por quê? Porque todos os deputados se elegem falando em emprego, salário, educação, saúde, segurança. Você já viu algum? Não. É educação, saúde... E aí chega em Brasília, faz tudo o oposto. E dando a roubar, e dando a fazer fisiologia, clientelismo, e cuidar de se eleger, e o povo que se lixa até ser enganado na próxima eleição. Então, evidentemente, que nós temos um processo de educação, não é, do povo, que tem que ser uma coisa forte, permanente e tal. Porém, não faz sentido, Vilela, modernamente, nenhum país sério do mundo faz mais decisão de coisas estratégicas da nação em lobby, em gabinete de Brasília. Você tem que mandar as coisas centrais para o povo votar diretamente. Compreende? Essa é a primeira grande saída. Mas grandes questões ou grandes questões, o sistema... Não, você pode deixar... Nos Estados Unidos você vota tudo. Tudo? Tudo. Mas tem lobby pra caramba lá também, né? Sim, mas lobby lá é legalizado. Então. Então, você é o seguinte, você se identifica como um lobista do setor de produção de laranja. E aí tem um crachá lobista da laranja que pode circular no Congresso, tem que registrar que esteve com o deputado tal, pedindo tal coisa, porque isso é da vida. Claro. Senão o lobby é picaretagem, é suborno, é transações tenebrosas que não pode fazer. Então, a transparência, a luz do sol é que acaba com a podridão. Mas veja, no caso do Brasil... Você primeiro precisa acabar com essa história de votar no Chico, no Manel, na Maria. Tudo bem, o Chico, o Manel e a Maria são importantes, porque você tem que ver ali se o cara é coerente, se é um mentiroso, se tem vida limpa, não é? Mas é só isso, mas você tem que votar nas ideias. Por isso que eu falo em projeto. A ideia de projeto é um plano, você tem que discutir plano. Então, outro dia eu disse o seguinte, eu sou candidato, eventualmente, se o meu partido me apresentar, eu sou candidato. Aí eu digo... O Brasil está quebrado. O buraco esse ano, nos últimos 12 meses, entre o que o governo arrecadou e o que o governo gastou, é de 630 bilhões de reais. Sabe? É um negócio, assim, absurdo. É 6 vezes o maior da história no passado. Então, estão quebrando o Brasil. Quando o país tem um buraco desse tamanho, vai tudo para a dívida. E quando a dívida começa a ficar grande demais, é igual o agiota. O credor começa a desconfiar que o caba não vai dar conta de pagar, diminui o prazo, esquenta o dinheiro e aumenta o juro. Está todo mundo vendo aí o juro tomando pancada de 1%, o juro do governo, e na ponta você, no meio de uma crise, saindo de uma pandemia, que ainda não saímos, mas sob o ponto de vista do isolamento social, que foi uma tragédia, mal feita, porque foi o pior dos mundos, não fizemos nada depois, direito. Então, aí você vai aumentar juro. Ou seja, estão matando a economia do Brasil. Por que sempre aumentam juros para resolver esse tipo de coisa? Teoricamente, tem uma regrinha que é sempre a primeira coisa a fazer? Tem uma regrinha, mas, de novo, é completamente falsa no Castão brasileira. Então, teoricamente, quando você aumenta o juro,
você tende a diminuir a inflação. Por quê? Porque a inflação, teoricamente, é uma subida de preço porque tem menos mercadoria do que gente podendo e querendo comprar. Então você diminui a procura das... Via o quê? Encarecer o crédito, que eles chamam de demanda agregada. Então, você é capaz de comprar o dinheiro que você tem no bolso, mais o crédito que você tem na praça. Teoricamente, se eu encarecer o crédito, eu digo, Vilela, não vale a pena tomar dinheiro emprestado para comprar, então você não compra. Só que os manuais de economia não entendem o Brasil. Como o Brasil teve 30 anos de inflação, gerou uma sequela no comportamento do povo. Qual é? A população tem notícia do micro-ondas, da geladeira, da televisão de tela plana e não sei o quê, e tem desejos normais, legítimos, humanos de ter. E não tem renda para isso. Aí a Casa Bahia, Magazine Luiza e tal, conhece essa psicologia e vende 3 televisões e entrega uma. Como? Picando o valor da televisão em 36 vezes, o valor que ela pode sem pagar, juro, de maneira que a prestação cabe no bolso. Então o cidadão não faz o cálculo do juro, porque não tem educação financeira e eles ainda mentem, sem nenhuma punição, de que estão vendendo sem juro. Aí você olha o preço de uma televisão nos Estados Unidos, se você entrar na internet, a mesma TV, enquanto é lá e quanto é aqui, você fica enlouquecido. Aí eles dizem assim, não, mas é por causa dos impostos. Não é, juro. É juro em cima de juro. E isso não. E a inflação brasileira definitivamente não é mais gente querendo e podendo comprar do que mercadoria, que é a inflação de demanda. Não é. Porque hoje você tem mais ou menos 1/3 da capacidade de produção do Brasil parado. Há 10 anos. Fechou a Ford, foi-se embora. A Panasonic foi-se embora. A Sony foi-se embora. A Troller fechou. Por quê? Porque faz 10 anos que eu tenho capacidade de produzir 1.000 geladeiras e só estou dando conta de vender 700. Então, eles chamam capacidade instalada ociosa. Então a inflação no Brasil não é de demanda, é de custo. E é puxada pelo dólar, porque se o dólar saiu de 3,70 no Bolsonaro para 5,40, os preços vão tudo correr atrás. Por quê? Porque eu não compro dólar, mas eu como pão, já mostrei aqui para você. Os remédios do Brasil vêm tudo do estrangeiro. Os eletroeletrônicos que a gente usa vem tudo do estrangeiro. Pode ser produzido aqui, mas um carro produzido aqui em São Paulo, só monta, 80% vem de fora. Então subiu o dólar, meu irmão, vem um preço alto. E qual é o efeito da taxa de juros sobre isso? Nenhum. Porém, quem tem dinheiro aplicado ganha pra cacete. Aí você vê, comércio se ferrando, ganhando, indústria se ferrando. E ganhando nos juros, ele não tem o menor ímpeto de investir em... Nada, veja o lucro dos bancos. Veja o lucro dos bancos. Deixar o dinheiro parado é muito mais vantagem do que você se arriscar. Essa turma que diz que é de esquerda concentrou 85% de todas as transações financeiras na mão de 5 bancos. Sentaram em cima, não deixaram o Lula, sentou em cima, não deixou os bancos digitais se instalarem no Brasil, as fintechs se instalarem no Brasil, para proteger a negociata. Aí eu estava te dando um exemplo prático. Então, veja, no limite, o Brasil é um país único no mundo. Aqui, 1% dos brasileiros acumulam 50% da riqueza do país. Ou, por outro lado, 5 pessoas, 5 cidadãos, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, têm a fortuna equivalente ao 100 milhões de brasileiros mais pobres de classe média têm. Caramba. Como é que deve ser o sistema de imposto? Eu devo cobrar do mais pobre ou desses 5 cidadãos? E não é cobrar nada exorbitante, nem coisa nenhuma. Eu estou propondo um tributo sobre os grandes patrimônios acima de 20 milhões de 0,5% ao ano. A 1,5% ao ano, progressivamente. Acima de 20 milhões. Sabe quantas pessoas eu alcanço? Quantas? 58 mil em 210 milhões de habitantes. O Lula é contra. Ele é contra? Já falou que é contra, porque senão vão embora do Brasil. O Bolsonaro é contra, porque senão vão embora do Brasil. Percebe? Então, são tão diferentes, falam que são tão diferentes, são rigorosamente o mesmo compromisso. Esse pessoal vai embora. Vão para onde, irmão? O mundo inteiro cobra. O mundo inteiro cobra? Inteirinho. Se você a alíquota for moderada. Sim. As experiências que eles falam eram alíquotas altas. Dentro da Europa, onde eu saio da Alemanha para a França, pertinho, ó. Sabe, de carro. Escolher, mais perto do que ir daqui para Batatais ou para Bauru. Percebe? Sim. Daqui para o Paraná já é outro país, outra... Não tem nada a ver, o mundo inteiro cobra. E o mundo inteiro agora, na pandemia, aumentou, mas ninguém no mundo tem essa concentração de renda do Brasil. Imposto sobre lucros e dividendos, só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu cobrava quando fui ministro da Fazenda. E aqui eu vejo 70 bilhões, mais 50 bilhões, aí eu posso dizer de onde é que vem o dinheiro para eu mudar radicalmente a condição do investimento, que hoje a gente está perto de zero. Mas o PT, ele bate no peito dessa coisa de ele
ele enriqueceu, ele colocou dinheiro para os pobres. Mas ele deu mais dinheiro, então, proporcionalmente para os mais ricos. Você quer ver os números? Quero. O número é o seguinte, eu tenho aqui o número oficiais do Tesouro. Até vou fazer uma comunicação na internet, mas eu terminei o número, porque eu disse isso outro dia, eu vou deixar as agressões do Ciro. Eles consideram que isso é agressão, porque, de fato, veja aqui, durante o período que o Lula mandou no Brasil, os bancos ganharam 4 trilhões com T de tapioca e 88 bilhões de reais. E os pobres ganharam 322 bilhões de reais. Caramba. Então, veja, o Lula fez alguma coisa pelos pobres. Sem nenhuma dúvida, fez alguma coisa pelos pobres. Como nunca ninguém tinha feito... É isso que eu falo, até porque ninguém nunca tinha feito. Como nunca ninguém tinha feito, pareceu que o pouco que ele fez era muito. Mas ele fez muito mesmo, foi pelos ricos. Ele diz isso. Com certeza. Ele diz isso. E o número está aqui, Secretaria do Tesouro Nacional. 4 trilhões e 88 bilhões de reais o Lula pagou de juro. Os bancos adoraram, então... Nunca ganharam tanto dinheiro. O Lula fez menos reforma agrária do que o Fernando Henrique. Caramba. Sabe, apropriou a conversa mole de esquerda, as cores, o adjetivo, mas é um governo absolutamente reacionário e anestesiou o sofrimento do povo com 322 bilhões de reais. Então são 4 trilhões para os bancos e 300 bilhões para os pobres. Essa é a proporção, números oficiais. Mas isso foi um mecanismo que ele entendeu que ele precisava fazer para se manter no poder? Claramente. Ele diz isso. Ele diz. Quando ele saiu da cadeia, ele fez uma viagem para a França e ele faz esse discurso. O Lula é uma pessoa que parou no tempo. Ele é um cara genial lá atrás, um político extremamente experiente, um carisma imenso. E eu não duvido que ele tem bem-querer pelo povo, mas é de cima para baixo. E depois ele virou um pragmático e uma pessoa que não tem o menor compromisso com a verdade. E ele diz nesse discurso na França, que eu também tenho, quem quiser pode ver no Google, ele diz assim, a coisa mais fácil que tem no Brasil é agradar os pobres, eles se conformam com muito pouco. Cara. Os banqueiros deviam votar em mim para sempre, deviam fazer uma estátua para mim, porque eles nunca ganharam tanto na vida como comigo. Eu tenho o Lula dizendo isso. E eu fui ver os números. Mas quando eu digo assim, o Ciro agride, eles não querem que a população saiba disso. Que absurdo isso. Então a gente